Em Mateus capítulo 2, versos 1 ao 12, nós encontramos o relato a respeito dos magos do Oriente. E diz assim: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Eu quero pensar aqui alguns fatos interessantes nesse texto. Primeiramente, quem eram estes magos? Ninguém sabe dizer quem eles eram. Seus nomes, como seu país de origem, não foram revelados nas Escrituras. Somente que eles vieram do Oriente. Também não sabemos como eles aprenderam a esperar o Cristo, o Rei, que eles vieram para adorar. Não sabemos se eles foram informados por pessoas das tribos de Israel que foram levados cativeiros pelos assírios, se eles conheciam alguma parte das Escrituras, realmente não sabemos. Mas o que importa realmente não é saber quem eram estes homens. A questão que realmente importa aqui, que realmente interessa para nós, são as lições que nós recebemos por meio do relato bíblico a respeito deles. Esses versos demonstram que pode haver verdadeiros servos de Deus, verdadeiros adoradores do Senhor, nos lugares que nós menos esperamos encontrar. Com certeza, seus nomes estão escritos no livro da vida, e eles então serão encontrados na companhia de Jesus Cristo em sua volta gloriosa. O que nós vemos é que a maravilhosa graça do Senhor não se limita a lugares e famílias, né? Os homens podem nascer em lugares distantes, como sucedeu com estes magos. No entanto, eles podem tornar-se sábios para a salvação, como diz o apóstolo Paulo, através da Sagrada Escritura. Nesse exato instante que nós estamos aqui falando, existem pessoas caminhando para o céu, a respeito dos quais a igreja e o mundo nada sabem sobre eles. Porém, um fato é certo: Cristo ama essas pessoas e elas também amam a Cristo por causa da revelação que tem do Senhor. Esses versículos também nos ensinam que nem sempre são aqueles que desfrutam dos maiores privilégios religiosos são os que mais honram a Cristo.
Poderíamos mesmo pensar que os sacerdotes, os escribas, os fariseus estariam entre os primeiros que se apressariam a ir para Belém, assim que a notícia a respeito do nascimento do Salvador chegou. Porém, não foi isso que aconteceu. Alguns poucos estrangeiros, vindos de uma terra longínqua, foram os primeiros a se alegrarem diante do nascimento do menino Jesus. O apóstolo João diz no seu Evangelho, capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Que retrato lamentável da natureza humana nós temos aqui. Com quanta frequência essa mesma atitude pode ser vista em nosso meio. Com quanta frequência as pessoas que vivem mais perto dos meios da graça, são justamente aquelas que mais negligenciam a graça do Senhor. Alguém certa vez disse o seguinte: quanto mais perto da igreja, mais longe de Deus. Pois a familiaridade com as realidades sagradas muitas vezes tem a tendência de levar as pessoas a negligenciar essas realidades sagradas. Existem muitas pessoas que, por razões de residência, de conveniência, deveriam ser as primeiras e as mais empenhadas na adoração ao Senhor. No entanto, parece que estas são sempre as últimas a fazê-lo, e isto quando o fazem. Por outro lado, existem aquelas pessoas que esperaríamos que fossem as últimas, mas que são sempre as primeiras. E esse texto nos ensina, então, que pode haver um conhecimento meramente intelectual das Escrituras, sem o acompanhamento da graça divina no coração. Observe como o rei Herodes indagou dos sacerdotes e dos mestres judeus acerca de onde o Cristo deveria nascer. Note também com que prontidão eles lhe deram a resposta, mostrando que estavam perfeitamente familiarizados com o teor das Sagradas Escrituras. Entretanto, eles mesmos nunca foram a Belém em busca do Senhor. Também não quiseram acreditar nele quando ele começou a ensinar entre o povo. Portanto, seus corações não estavam despertos tanto quanto a sua inteligência. E isto nos traz uma advertência. Cuidado para que nunca você se satisfaça somente com um conhecimento mental. Na verdade, esse conhecimento é excelente quando é usado de forma correta para um crescimento espiritual, para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-se assim um verdadeiro discípulo, um verdadeiro adorador do Senhor. Veja, não obstante uma pessoa possa possuir um profundo conhecimento intelectual, ela pode perecer eternamente. E diante de tudo isto vem a pergunta: qual é o estado de nossos corações? Essa é a questão que realmente importa. Um pouco de graça é melhor do que muitas riquezas. Riquezas que por si mesmas não podem salvar ninguém, mas a graça divina sempre nos conduz para experimentarmos a glória do Senhor. A conduta destes magos, descrita neste capítulo, serve como um exemplo de diligência espiritual. Pense em quantas inconveniências e canseiras devem ter-lhes custado esta viagem, desde sua pátria tão distante até a casa na qual o menino Jesus foi por eles encontrado. Quantos quilômetros cansativos devem ter percorrido? A fadiga das viagens no Antigo Oriente era muito maior do que nós podemos compreender. Sem dúvida, o tempo que se perdia em uma viagem era muito maior do que o que acontece em nossos dias. E isto sem pensarmos nos perigos encontrados, que não eram poucos, nem mesmo pequenos.
Porém, nenhuma destas coisas fez com que os magos desistissem. Eles resolveram em seus corações que veriam aquele que nascera para ser o rei dos judeus, e eles não descansariam até encontrá-lo. Spurgeon certa vez disse o seguinte: aqueles que buscam por Jesus o verão. Aqueles que realmente o veem, o adorarão. Aqueles que o adoram, consagrarão a ele os seus bens. Quem dera que todos nós, os cristãos, estivéssemos mais dispostos a seguir o bom exemplo destes magos. E então surge a pergunta: onde está a nossa abnegação? De que maneira nós temos nos preocupado com nossas vidas espirituais? Quanta diligência temos mostrado em seguir e servir a nosso Senhor Jesus Cristo? O que tem nos custado o nosso cristianismo? Essas são perguntas muito sérias que merecem nossa mais rigorosa consideração. A conduta dos magos também serve de notável exemplo de fé, pois eles confiaram em Cristo, ainda que nunca o tivessem visto. Creram nele, mesmo depois de os escribas e os fariseus terem demonstrado total incredulidade a respeito do nascimento desta criança. Confiaram nele quando o viram como um pequeno menino no colo de Maria e o adoraram como a um rei, porque de fato ele é o rei. E esse é o ponto culminante da nossa fé. Esses homens não contemplaram qualquer milagre que pudesse convencê-los. Não ouviram qualquer ensino que pudesse persuadi-los. Não foram testemunhas de nenhum sinal da divindade de Cristo ou de um grande feito que pudesse deixá-los atônitos. A ninguém mais viram, senão um menino ainda pequeno, fraco, impotente, necessitado dos cuidados maternos como qualquer outra criança. Mas a despeito de tudo isto, quando viram aquele menino, creram estar diante do divino Rei e Salvador da humanidade. E então, diz o texto, eles se prostraram e o adoraram. Nós poderíamos pensar na fé destes homens e compará-la com a fé daquele ladrão que também estava sendo crucificado quando o Senhor foi crucificado. Aquele homem viu um homem morrendo crucificado como se fosse um malfeitor. Mas apesar disso, dirigiu-se a ele, chamando-o de Senhor, reconhecendo que ele era o Salvador do mundo. Voltando para os magos, eles viram um menino ainda pequeno, no colo de uma mulher pobre, mas não obstante, o adoraram, confessando ser ele o rei. Verdadeiramente felizes são aqueles que podem confiar no Senhor Jesus Cristo desta maneira. Lembre-se que esse tipo de fé é o que agrada a Deus e por ele é recompensada. Veja, onde quer que a Bíblia Sagrada seja lida, a conduta daqueles homens, daqueles magos, torna-se também conhecida, sendo retratada em memória deles. Queridos, sigamos suas pegadas de fé. Não nos envergonhemos de confiar em Jesus e declarar a nossa fé em sua palavra. Mesmo que todas as pessoas ao nosso derredor permaneçam na indiferença e na incredulidade. Pois nós temos mais evidências a respeito do Senhor Jesus Cristo e de sua obra do que aqueles magos tiveram para crer que Jesus é o Cristo, o Salvador que Deus enviou a este mundo. Por isso, ao encerrar esta meditação, faço uma pergunta: onde está a nossa fé?
e como é que nós vamos celebrar este Natal. Que Deus possa falar ao seu coração. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.